E aí, galerinha, tranquilo? Desculpe o tom da voz, é porque eu já estou tentando fazer esse vídeo já faz um tempo e sempre aparece alguma coisa que me tira do foco. Mas vamos lá, né? Desculpem pelo tempo sem fazer alguns vídeos, é que eu estou estudando bastante e eu vou. Inclusive, este vídeo vai me ajudar a explicar algumas coisas, né? Qual que é o contexto desse vídeo? Eu vi um outro vídeo no Facebook, neste caso, ao qual a pergunta do vídeo era: precisa saber matemática para programar? Eu vi o vídeo e discordei 100% do que a pessoa disse, né? Mas vamos lá. Não vou entrar em detalhes no vídeo dessa outra pessoa, vou falar aqui sobre essa frase, dando a minha opinião sobre o assunto. Então vamos lá. Precisa saber matemática para programar barra ser um bom programador? Vamos diminuir um pouco algumas coisas. Existem algumas palavras que, quando são ditas, elas podem representar muitas coisas para determinadas pessoas. Então eu vou ter que diminuir um pouco o escopo do que a gente está falando, né? Então vou diminuir pro matemática, né? Então quando a gente escuta matemática, a gente pode estar pensando em operações matemáticas básicas: somar, subtrair, dividir, blá blá blá, ok? Mas a questão da matemática em si, então veja que quando nós estamos trazendo, lógico, eu não vou entrar em questão onde começa a matemática, onde termina a matemática e entra a física e tananãs, tananãs. Eu vou entrar aqui num conceito geral, tá? Então veja que aqui tem muitas outras coisas também na parte de álgebra básica, geometria, trigonometria, cálculo integral, álgebra linear, né, que é questão de matrizes e vetores, limites e blá 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 blá. Né? Então nós temos um conceito muito maior além das operações básicas, né? Somar, subtrair, dividir, multiplicar. Então, como eu já disse, então tanto a questão de matemática, então eu vou ter que entrar no outro escopo que é somar essas duas palavras aqui, que é o saber matemática, né? Então, além disso, eu vou enfiar uma outra palavra aqui no meio, que é o aprender, né? Então, preciso saber matemática. Então, para aprender a programar, aí a gente entra num pequeno detalhe. Quando a gente diz no saber matemática, a gente está definindo sobre o quê? Estamos definindo sobre as operações básicas ou estamos definindo sobre coisas maiores? Né? Então vou dividir, vamos dizer assim, em duas partes, que são as operações básicas, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir, e vou utilizar o grande resto, que são as outras coisas, né? Que são compostas também dessas quatro operações. Né? Então, quando a gente está pensando sobre saber matemática para aprender a programar, vou ter que dividir também essa parte. Eu estou querendo aprender o que? Eu estou querendo aprender a realmente a programar, ou estou querendo aprender a parte da sintaxe da linguagem de programação? Aqui realmente a gente tem que dividir em duas partes. Por que eu estou querendo dizer isso? Quando existe realmente, para mim, pelo menos eu definindo essa parte, existe realmente essa diferença entre aprender a sintaxe e aprender a programar. Por que eu quero dizer isso? Por exemplo, uma função de print, né? Então, para você poder exibir uma determinada mensagem, sei lá, no console, ou no navegador, ou no aplicativo ao qual você está trabalhando, seja lá o que for, dependendo da linguagem ao qual você está trabalhando, é diferente. Então, se eu estiver aprendendo C++, se eu estiver aprendendo Java, se eu estiver aprendendo Haskell, se eu estiver aprendendo JavaScript, seja lá o que for, vão ser formas diferentes para eu poder realizar. Vamos considerar dessa forma, a grosso modo, pois afinal o meio também acaba influenciando, né, por onde vai ser exibida essa mensagem, mas a grosso modo falando, a sintaxe é diferente para você poder fazer as mesmas coisas, dependendo da linguagem de programação. Existem linguagens que são mais parecidas, existem linguagens que não são tão parecidas. Então, beleza. Quando a gente está tratando de sintaxe, né, que está muito mais ligada à linguagem ao qual você está trabalhando, né, ou à linguagem ao qual você vai querer aprender, seja lá
qual for, Ruby, Python, C++, Haskell, blá blá blá, ok, SQL, TSQL, independente. Aqui estamos tratando sobre sintaxe, ainda não estamos tratando sobre a parte de resolver problemas, que é a parte de programar. Então vamos lá, vamos voltar para a frase em si. Eu preciso saber operações matemáticas básicas. Vou diminuir o escopo. Operações matemáticas básicas para aprender a sintaxe da linguagem ao qual eu estou querendo aprender? Não. Eu não preciso. Né? Porque aqui eu ainda estou tratando na parte da sintaxe. Então eu estou tratando para saber o que aquela linguagem de programação faz e o que ela não faz. Então eu sei que determinada biblioteca de Java, por exemplo, ela vai ter outras funções, né? Aí veja que a gente vai entrando em outros escopos. Mas na questão em si, para saber quais são as funções que a linguagem de programação faz, para saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquela linguagem de programação. Para eu aprender a fazer, exibir meu nome, exibir, sei lá, uma concatenação, né, eu juntar meu nome com meu sobrenome. Veja que aqui estamos tratando da parte básica, eu ainda estou aprendendo a mexer na linguagem, eu estou aprendendo a brincar com ela. Eu preciso realmente saber? Não, não precisa. Né? Esses são os passos básicos para aprender. Eu preciso saber como que aquela linguagem funciona. É lógico que a partir de uma sintaxe eu vou começar a ter uma visão geral sobre isso. Putz, um C++, um Java, eles são parecidos, mas ele é bem diferente de um Haskell, por exemplo. Né? Então veja que sintaxe ainda é um pouco diferente. Agora, quando a gente entra na questão de programar, desculpe pela prolixidade desse vídeo, mas eu quero deixar ele mais claro possível, pois afinal de contas eu não quero que ninguém passe aqui pelo meu canal, fique com dúvidas, ou também não quero que vocês passem pelas mesmas dificuldades ao qual eu passei. Então vamos lá, vamos redefinir essa frase um pouquinho mais. Eu preciso saber matemática para aprender a programar? Com toda certeza absoluta, sim, eu preciso saber questões matemáticas para aprender a programar. Por quê? Porque existe diferença entre sintaxe e programação. Sintaxe eu sei como que são as palavras, né? Já programar, eu aprender a resolver problemas em cima disso. É como se eu, por exemplo, aprendesse katakanas, hiraganas e kanjis da vida para aprender. Uma coisa é eu aprender o alfabeto japonês, vamos considerar dessa forma, né? Katakana, hiragana, kanji. Outra coisa é eu usar ele de forma eficiente para aprender a me comunicar. Uma coisa é eu aprender o alfabeto, outra coisa é eu saber escrever em português, é eu saber escrever em francês, é eu saber escrever em espanhol e assim sucessivamente. Veja que, por exemplo, se eu quiser a palavra, sei lá, cabalho, né? Então, se eu fosse para isso daqui, se eu for para traduzir, né, em português, daqui seria um cavalo. Se eu lesse isso daqui em espanhol, lá da Espanha, por exemplo, eu leria esses dois L's, né, que são uma letra, né, eu leria esses dois L's com LH, então caballo. Se fosse na Argentina, por exemplo, eu leria ele como um J, caballo. Então veja que isso daqui é sintaxe. Isso daqui é as funções, vamos dizer assim, da função. Então, se eu isso daqui, cada letrinha, vamos considerar que fosse uma sintaxe. Este pedacinho aqui são as diferenças entre as linguagens de programações que são, vamos dizer assim, irmãs. Né? Esses dois L's eles são interpretados como LH ou eles são interpretados como J. Né? Já a palavra em si, o que você quis comunicar, o que você quis que a pessoa do outro lado interpretasse, resolvesse o problema, que é você comunicar que tipo de animal é aquele, a gente está tratando da parte de programação. Veja, letras são sintaxes,
O jeito que eu leio esses dois L's são as diferenças entre as linguagens, vamos considerar dessa forma, isso eu estou bem a grosso modo, tá? E a palavra em si, a comunicação dela é a parte de programar. E por que eu digo que sim, você precisa aprender, você precisa saber alguma coisa sobre matemática para você aprender a programar. E veja que eu estou tratando tanto dessa parte aqui, agora que eu estou entrando nesse conceito de programar, nisso, ainda nem tanto nessa parte. Por quê? Quando eu estou tratando sobre programar, eu estou tratando sobre resolver problemas. Estou tratando sobre resolver problemas com BR. Problemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vamos considerar um problema. Eu, fulano de tal, eu aqui, o Zorobabel, eu quero vender milkshakes. Ok? Aqui o meu milkshake de, sei lá, meu de Guaraná, dane-se, seja lá o que for, né? E eu tenho um seguinte problema. Eu vendo muito milkshake, mas eu não tenho muito controle sobre quanto de milkshake eu vendo, quanto que eu compro de material e etc e tal. Eu preciso de alguém que programe isso. Então, eu vou usar, sei lá, de Excel. Opa. Excel. Eu vou usar do Excel, né? Então, lá o xão bonitão. Eu não preciso pegar um C++, seja lá o que for, vou usar essa ferramenta e vou resolver o meu problema, que é a questão de eu saber quanto que eu estou gastando de dinheiro, quanto que eu preciso, sei lá, de leite para poder fazer as minhas paradinhas, né? Então, veja que eu estou usando a ferramenta, né? Então, neste caso, o C++, seja lá o que for, para poder resolver um problema. E aqui eu entro no problema de programação. E nisso daqui, com certeza, eu vou ter que saber a questão de multiplicação. Putz, eu preciso saber na questão de proporcionalidade. Eu preciso saber qual que é a diferença entre o preço de um e outro. Eu preciso saber se eu estou tendo lucro ou não. E veja que para eu ter essas informações, bem ou mal, eu vou ter que saber essa parte de matemática. Tá. Ah, mas em todos os casos eu vou usar matemática? Não. Então, por exemplo, na hora que eu estiver entrando de você gravar isso daqui, por exemplo, num SQL da vida, pode ser que eu não use cálculo. Então, se eu fizer, sei lá, só um insert, blá 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 e tananãs tananãs, mesmo os conceitos matemáticos ainda estando no fundo, mas a grosso modo você não precisa dessa parte. Veja que eu tenho o problema dos cálculos, que está nesta parte aqui, vamos dizer, né? Então, nesta parte aqui, e eu tenho a questão mais background, que é você inserir os dados no banco de dados e afins. Neste pedacinho aqui, pode ser que você use menos matemática do que neste ponto. Mas veja que quando nós estamos tratando na parte de programar, na questão de você resolver problemas, você tem que saber sim matemática. Agora vou entrar numa outra frase. Eu preciso saber matemática para aprender a programar. Se eu estou repetindo essa frase, me desculpe. Ajuda muito, porque em si, na hora que você entrar na questão dos ifs, na questão dos elses, questões de questões lógicas mesmo, na parte da árvore de decisão, isso vai te ajudar em muito, né? Você entender a questão de funções, né? Para que serve uma função, né? Quais são os parâmetros de uma função, o que entra e o que sai de uma função. Isso aí você aprende nas questões de matemática também. E isso vai te ajudar muito, principalmente na hora de você aprender a programar, porque na hora que o professor fala assim, cria uma função, será que não é igualzinho uma função matemática, né? Assim como está aqui, ó, expressões, fatorização, será que não entra no meio? Vou entrar na parte de multiplicação de matriz, tem um problema aqui para poder resolver, será que não me ajuda? Né? Então, para você aprender a programar, que é para te ajudar a aprender também a parte da sintaxe, tanto na parte de você resolver os problemas, veja que aqui eu já pulei um nível.
Não é simplesmente só eu saber se pode usar ponto e vírgula no final ou não. Aqui eu já estou entrando no começo das resoluções de problemas. Matemática, ela, você não vai precisar entrar muito nesta parte aqui, né? Que é mais a parte deep web da matemática. Mas aqui você vai precisar, né? Aí, como eu disse também, vai precisar muito também, dependendo do tipo de programação e dependendo do local ao qual você trabalha. Vou dar um exemplo pessoal. Na outra empresa que eu trabalhava, eu cuidava lá, eu ajudava num outro sistema, ao qual tinha que cadastrar, por exemplo, clientes, tinha que cadastrar a parte de quais são os anunciantes da revista, né, ao qual eu trabalhava na parte de TI, né, não vendia os anúncios da revista. Né, então toda essa parte de cadastro, etc e tal, eu usava outros conceitos das linguagens. Então na parte de programação, orientação a objeto, né, tratamento de erro, mexi no microfone aqui, desculpa, tratamento de erro, etc. Mas a questão de matemática em si eu não tinha tanta. Até que eu comecei a trabalhar na parte de que eu tinha que fazer um relatório dos top 10 vendedores do Brasil. Então eu precisei entrar um pouquinho na questão de matemática, ordem de cálculo, seja lá o que for. Teve uma outra parte também que eu precisava saber, que na empresa eles realizavam alguns determinados eventos, né, para supermercadistas. Então, por exemplo, aqui vai ser o evento, né, então vai ser no ponto A, né? Então eu tenho um supermercadista que está aqui, tem um outro supermercadista que está aqui, tem outro supermercadista que está aqui, e eu tenho um supermercadista que está aqui. Para eu poder deslocar essas pessoas para o ponto A, exige custo, eu preciso saber se vai ter avião ou não, e etc e tal. Então, quanto mais próxima a pessoa, melhor é para você anunciar aquele local. O que eu precisei saber? Eu precisei, além de pegar as latitudes e longitudes de cada um deles, eu precisei calcular um raio em cima do queridão aqui, que vai ser um raio de 10, um raio de 20, um raio de 30 km, qual que é a distância em linha reta entre eles. Lógico que existem funções que já fazem isso, mas você ter ideia matemática do que fazer já te ajuda também ao que procurar e ao que resolver. Ok? Então, agora que nós já falamos sobre o que é aprender sintaxe, que é você aprender o basiquinho da programação, para você aprender a brincar com a programação, você saber a parte de matemática, que não existe só a questão dos cálculos, do mais, menos e etc. Existem outros conceitos em cima disso, né? E você entendeu tanto a parte de aprender, tanto a parte de saber matemática para programar, para aprender a programar, para aprender sintaxe. Nós agora que já dividimos essa parte, agora eu vou entrar nesta parte aqui. Para ser um bom programador, eu preciso saber matemática. Novamente vai entrar no grande D, que é o depende. Depende do que você diz como conceito de matemática e depende sobre qual área qual você está. Eu conheci ótimos programadores, né? Eu não trabalhei em muitos lugares, mas eu conheci ótimos programadores e que em si as questões básicas matemáticas deles eles não eram tão aprimoradas, né? Eles não eram formados em matemática, mas em si os conceitos aqui, tanto na parte de sintaxe quanto na parte de resolução de problemas, eles eram muito bons. Então eles eram ótimos, eles são ainda porque eles estão vivos, eles são ótimos programadores. Mas como eu disse, depende de qual segmento ao qual você está querendo trabalhar. Porque quando a gente pensa, putz, eu quero ser um programador, né? Então até mesmo na parte de programação você tem que dividir um pouco mais. Por quê? Porque você pode ser um programador, sei lá, de páginas web, né? Então tanto a questão do front-end, na questão do back-end, eu posso trabalhar na parte mais gráfica, eu posso trabalhar na parte da infraestrutura dele, eu posso trabalhar na parte de celulares. Então eu vou ter toda uma especialização na parte de celular. Então eu vou também a parte de banco de dados, né? Então eu vou trabalhar também com a parte de business intelligence. Veja que mesmo eu sabendo programar, você sabe programar mais para determinadas áreas. É como você ser mecânico,
Você pode ser mecânico de avião, você pode ser mecânico de carro, mecânico de moto, mecânico de caminhão. Mesmo existindo conceitos básicos em cima de cada um deles, você vai segmentar para determinado lado. Então, para cada um desses daqui, vai ter um determinado segmento, vai ter uma determinada linguagem específica. Então, para grandes empresas, você pode ser que você chegue lá, você não vai ser um sistema em Java, por exemplo, mas vai ser um, sei lá, vou colocar uma outra cor, vai ser na verdade um SAP, uma linguagem do SAP lá que eu esqueci a bendita do nome. Então você vai ter outros aplicativos. Putz, eu trabalho mais na parte de geologia, então eu vou usar aplicativos de geologia para isso, então eu tenho que atender os conceitos daquilo. Mas voltando um pouco mais, quando você diz ser um bom programador, você diz simplesmente resolver o problema ou você diz também entender do que você está falando? Quando você diz resolver o problema, ser um bom programador em resolver problemas, pode ser que você não precise tanto de matemática. Mas se você quiser ser um bom programador, né? Então, bom programador em que sentido? Entender realmente o que está acontecendo, né? Então, tantas questões de melhoria do seu código, na questão de você automatizar, não, você dá aquela tunada no seu código para deixar ele mais rápido, etc e tal. Tanto a questão de sintaxe quanto a questão matemática é de muita importância. Agora eu vou usar um exemplo mais específico, né? Porque determinadas áreas pode ser que não use tanto de matemática, mas a área ao qual eu estou estudando, que é a parte de machine learning, né, a parte de inteligência artificial, etc., ela é muitíssimo pautada em matemática. Então, pode ser que você entre lá no site, no scikit-learn, por exemplo, você entendendo um conceito ou dois, você pode ser que você faça lá algumas funções e você crie, sei lá, reconhecimento de face, etc. e tal. Mas a partir do momento que você vai querer entrar mais a fundo nisso, lamento te informar, você vai precisar muito. Eu, tendo poucas bases matemáticas, eu estou apanhando pra cacete para poder entender os conceitos um pouco mais a fundo da coisa. Vou dar alguns exemplos. Então, como eu disse aqui, só mancando, se você tiver dinheiro, inclusive doa para a Academy, os caras são bons, né? Tanto a questão aqui no Brasil quanto por lá. Então, por exemplo, um curso que eu estou apanhando muito para fazer, esse daqui, Matemática para Machine Learning, Álgebra Linear. Eu estou apanhando igual cachorro sem dono para poder fazer coisas simples que pode ser que você tenha estudado numa boa escola e você saiba sobre isso. Então, na hora que você for entrar no conceito de Machine Learning, vai ser batata, velho. Você vai ser muito feliz em cima disso. Veja que aqui estamos tratando sobre um segmento diferente, né? Então estamos tratando aqui sobre inteligência artificial, estamos tratando, sei lá, sobre subsegmento dele que é machine learning, né? Que também entra na parte de BI, seja lá o que for, né? Então existem partes da parte de programação que você vai usar muita parte de matemática e tem algumas que você não vai usar tanto, né? Então vamos continuar por aqui. Então eu estou apanhando pra cacete nisso. Veja que o curso de especialização ainda tem a parte de cálculo multivariado e PCA. PCA que eu não lembro o que é. Desculpa a bocejada, é que já está meio tarde. Então, eu fechei o que eu ia mostrar, né? Então, por exemplo, eu aqui estou apanhando pra cacete para poder fazer isso aqui. Um outro curso que eu comecei a fazer, mas eu tive que parar porque eu não estava entendendo, principalmente na parte matemática da coisa, né, que é sobre a questão de Deep Learning, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui o curso que é de Deep Learning, ó, Deep Learning, né, especialização de Deep Learning, que eu fiz uma delas, eu fiz o primeiro curso, que é esse daqui, o Deep Learning AI, que inclusive alguns vídeos de Machine Learning meu são sobre estes vídeos aqui. Então, nós estamos falando sobre redes neurais, redes neurais, cara, é pura álgebra, não só linear, mas, questão de vetora, questão de derivada, derivativa, cara, você vai entrar muito, se você quiser realmente entender o que está acontecendo.
Se você só quiser usar as funções, a questão mais prática, você consegue fazer pulando um pouco essa parte, né? Mas eu quero entender o que está acontecendo, né? Então, putz, regularização, cara. Regularização, na hora de você entrar na parte de regularização, se você quer regularizar mais para próximo a zero, meu, esse conceito, primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, eu estou entendendo porra nenhuma. Hoje em dia, pode ser que se eu voltar aqui, eu entenda muito mais. Mas na época que eu fiz, que foi em novembro do ano passado, cara, eu não entendia nada. Nada, 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 nada. Veja que nós estamos tratando de mais de 6 meses. Isso foi antes de eu ser internado, antes de eu passar mal, e etc e tal. Veja que aqui, neste segmento ao qual eu quero entrar, que é a questão de machine learning, questão de inteligência artificial, etc., ela é muito baseada em matemática. Então, se eu quiser ser um cientista de dados, como eu quero ser, eu vou ter que entender muita questão de matemática, estatísticas e blé, 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 uma porrada de coisa, né? Então, voltando mais para cá, né? Então, pô, tem um outro curso aqui, por exemplo, de aprendizado de reinforcement learning, né? Reforço, né? Aprendimento, nossa, às vezes que eu tomo esse remédio não sai as palavras, né? Aprendizado, eu não consigo entender, eu não consigo traduzir, tipo, reforçar o aprendizado disso daqui. Então você faz isso, você cria modelos melhores, né, para finanças. Então veja, quando a gente está tratando de programação, não é simplesmente só cadastrar o nome da pessoa e validar se o nome dela é válido ou não. Estamos tratando sobre outras questões. Estamos tratando sobre, por exemplo, geologia. Estamos tratando sobre, por exemplo, a parte de matemática não, desculpa. Estamos tratando sobre a parte de medicina. Inclusive isso que eu estou passando para vocês, o vídeo que vocês estão vendo, você tem todos os protocolos de rede. Então veja que matemática em si ela é muito pesada, ela é muito útil. Matemática é a base da programação, né? Então, voltando para cá. Então, eu preciso aprender matemática. Para aprender, qual a probabilidade de você recomendar esse computador Windows 10? Vai se ferrar, estou fazendo o vídeo. Muito obrigado. Então, precisa saber matemática para aprender sintaxe? Não. Você consegue aprender sintaxe sem ter muitos conceitos matemáticos. Você precisa saber matemática para aprender a programar? Sim. Você precisa saber matemática para programar? Sim. Talvez não tanto, né? Dependendo do segmento. Mas você precisa. Você precisa saber matemática para ser um bom programador? Depende de qual parte do bom você está querendo ser e qual parte de programação você está querendo entrar. Pode ser que algumas você não precise, mas na questão de machine learning, inteligência artificial, que é o que eu estou focando, é 100% matemática, cara. Se você não souber essa parte aqui, não só essa, aqui eu fiz com o mouse, tá? Por isso que está tudo torto. Ó, com a canetinha vai ficar menos feinho, ó, com a canetinha aqui, ó. Essa parte mais doideira da matemática você vai ter que aprender. Como? Tem Khan Academy para isso, tem livros para isso, tem a sua vontade para isso. O problema é seu se você sabe ou não. Para você ser um bom programador, você tem que. Se você vai ter que se virar, foda-se. O problema é seu. Ferramentas não faltam. Como que você vai conseguir fazer isso? Meu, você pode se inscrever aqui no Alura, cara, que está em português. Eu não tô recebendo porra alguma para isso, tá? Não tô fazendo jabá. Tô fazendo jabá porque eu sou tonto e eu quero ajudar vocês, tá? Então você tem a parte do Alura, que meu, tem um monte de gente dedicada a fazer cursos e afins. Lógico, você vai ter que pagar para isso. O problema é seu. Conhecimento vale dinheiro. Você tem a parte também do linda.com, que eu já fiz muitos cursos aí. Eu achei legal uma questão que está em inglês, né? Como eu disse, você tem que aprender inglês. Se você não sabe, o problema é seu. Você vai ter que aprender e dane-se. Principalmente se você quiser entrar nessa parte aqui, ser um bom programador, ser o cara que o povo paga muito para trabalhar, para você trabalhar para eles, que resolve bastante problemas. Você quer entrar na parte de machine learning, mais etc. Tem o Datacamp também, com o dólar tá caro, tá meio carinho também para poder pagar. Tem também o Udemy e afins, e também tem meu canal, tem o canal, tem outros canais no YouTube, meu, você tem o Professor Neri, você tem o pessoal do curso em vídeo. Cara, ferramentas para você aprender a programar é o que não falta. Mas
na questão matemática, você precisa saber, a grosso modo falando, né, para a gente fechar o assunto. A grosso modo, depende do que você vai estar trabalhando. Se você vai estar trabalhando na parte mais de inserção, de você cadastra uma pessoa, não cadastra, né? Você vai usar as questões mais básicas de matemática, você vai usar a parte mais básica de matemática. Você vai entrar na parte de machine learning, você vai entrar na parte financeira, você vai entrar na parte, mais underground da coisa. Quanto mais especialista você for ficando em determinado problema, né? Não digo nem tanto em determinada tecnologia, porque vai entrar muito mais na parte de engenharia. Mas quanto mais você for se focando na questão de você ser bom naquilo que você está fazendo, mais matemática vai entrar na sua vida. Programação é isso, galerinha. Ciências exatas é isso. É matemática pura e simples. Beleza? Então, para aquele que te falar que você não precisa de matemática para você aprender a programar, pense nestes segmentos. Às vezes a pessoa pode estar falando A, mas você vai estar entendendo B, quando na verdade essa pessoa quis dizer C. Ok? Pense nesses segmentos. Putz, a gente está falando de sintaxe, a gente está falando só sobre aprender a programar normal, estamos aprendendo sobre ser bom programador, seja lá o que for. Quanto mais especialista você for ficando, mais matemática vai entrando na sua vida, né? Principalmente quando nós estamos tratando sobre machine learning, estamos tratando sobre a parte mais matemática da coisa. Sim, se você for entrar na parte mais teórica, como por exemplo algoritmos também, vai entrar muita matemática. Se porventura você começar a entrar mais para você poder alterar um pouco essa parte da linguagem de programação, vai entrar matemática. Às vezes pode ser que você vai criar um framework que vai entrar matemática. Cara, lamento te informar, matemática vai estar na sua vida 24/7, e se eu fosse você, já começava a estudar mais. E quem te falar que não precisa de matemática para programar, desconfie dessa pessoa. Beleza? Desculpa por ter sido tão prolixo. É que eu me senti incomodado vendo esse outro vídeo e vendo o que a pessoa falou sobre um assunto tão importante. Beleza, galera? Foi mal. E só para explicar uma coisa, tô demorando para poder fazer os vídeos de machine learning porque eu tô tentando entender o máximo possível. Porque, como eu digo, eu não quero que vocês tenham as mesmas dificuldades que eu tive. Beleza, galera? Beijos na bunda. Desculpem pela prolixidade e até mais.